A mentalidade de riqueza, o que é isso? Bom, vamos ver a diferença entre milionários e classe média, conforme o escritor norte-americano Kate Cameron Smith. Tá? Ele estudou por 2 anos os multimilionários americanos e resumiu, né, de forma que, dizendo que existe 10 diferenças entre as pessoas classificadas como pobres, classe média e os milionários. Tá? O seu livro, dos vários livros que ele tem, o mais famoso é os 10 princípios, 10 principais diferenças entre milionários e classe média. Eu acho importante a gente saber disso, pois tudo se resume em entender como é que funciona a mentalidade realmente de riqueza, no caso, em relação ao dinheiro, né? E poder mudar isso. De acordo com a revista Forbes, outro dado importante, os 400 americanos mais ricos têm mais riqueza do que 150 milhões de americanos mais pobres juntos. Tá? Mas e as pessoas do meio, a classe média, nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo? Bem, se por hipótese você for considerado classe média, você não é pobre, mas também não é rico ainda. Tá? E um dado alarmante que tem por aí é que a classe média parece estar encolhendo de acordo com os dados revelados nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas. Isso significa que se a tendência estiver certa, essa aí, né? Ou seja, se é uma tendência, você terá menos chance de pertencer à classe média no futuro, se você está hoje nela, então, e pode então ser um lado ou outro. A boa notícia é que é possível mudar, como tudo, né? De que lado você quer estar, então? Hein? Se você quer estar do lado dos ricos, precisa começar a pensar como os ricos. Aqui estão 10 diferenças entre a classe média e as pessoas ricas, para você entender. O Kate Cameron Smith mostra como pensar como um milionário e escolher os benefícios de uma mentalidade milionária. A chave para ir além da classe média e subir a escada econômica é dominar os princípios vitais disso aí. Já eu vou detalhar um pouquinho mais para cada um deles, tá? Fica aí, vai valer muito a pena esse vídeo. Ele está incrível, tá bom? Fica até o fim. Mas antes eu te convido para te inscrever no canal. Deixa o seu like, comente, me siga no Instagram, no Facebook e na página, então, Sampaio Sucesso Financeiro. E ainda aproveito para conhecer os programas de mentoria para desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e a consultoria financeira. Links na descrição desse vídeo. Muito bem, vamos lá então. Bem, o Kate Cameron Smith divide as pessoas em 5 grupos. Os muito pobres, a classe média e os ricos, né? Em três grupos. Nesses grupos, ele diz o seguinte, que os muito pobres pensam para o dia a dia. Os pobres, que estão acima, né, semana a semana. A classe média para o mês. Os ricos, ano a ano. E os multirricos para décadas, na frente. Em termos de objetivos, os pobres e os muito pobres estão focados na meta de sobrevivência. A classe média busca o conforto. E os ricos e muito ricos têm a busca da liberdade e o interesse por longo prazo. Diferença número 1, então. A classe média vive confortavelmente e os ricos abraçam o desconforto, diz ele. Então esteja disposto a ficar desconfortável, pelo menos por algum tempo. Fique desconfortável fique confortável sendo desconfortável, melhor dizendo. Pode ser difícil, né? Mas tem que pagar um preço. Diferença número 2, tá? A classe média vive acima dos seus meios. Os ricos vivem abaixo. Não há dignidade, diz ele, tão impressionante e nenhuma independência tão importante quanto viver dentro dos seus meios. Você não vai pegar um milionário médio em um carro de $100 mil ou uma casa multimilionária. Os ricos não gastam seu dinheiro com depreciação de passivos, né? Eles gastam o seu dinheiro em valorização de ativos, né? E vivem abaixo de suas posses. Um pouco de linguajar financeiro aqui. Tá? Diferença número 3, ser empregado ou ser empreendedor. A classe média sobe a escada corporativa nas empresas, como empregado. Os ricos são donos da escada. A classe média tende a trabalhar para outra pessoa tendo um emprego ou uma carreira trabalhando como autônomo. E da mesma forma, então, estão vendendo o seu tempo. Eles possuem, então, um emprego e os ricos tendem a ser donos do negócio, né? O outro lado, de outra forma. Eles possuem aquela escada corporativa que a classe média está ocupada construindo, né?
Os ricos entendem que precisam de mais gente trabalhando para eles ganharem mais dinheiro. Os ricos entendem o poder da renda passiva. Tá? Diferença número 4. A classe média é amiga dos ricos, é amiga de todos os ricos e escolhem a sabedoria. Os ricos entendem que quando você se cerca de pessoas bem-sucedidas, seu próprio sucesso se seguirá. É um pensamento. Diferença número 5. A classe média trabalha para ganhar, os ricos trabalham para aprender. A classe média é facilmente persuadida a mudar de emprego quando alguém oferece mais dinheiro. Os ricos entendem que trabalhar pelo dinheiro, especialmente nos primeiros anos de vida de negócio, de busca financeira, enfim, trata-se de desenvolver então as habilidades e características que você precisa desenvolver para se tornar rico, mais as habilidades do que o dinheiro em si. Sexta diferença, a classe média tem coisas, os ricos têm dinheiro. Os ricos entendem que para ficar rico você precisa querer dinheiro mais do que coisas. Sério, né? Se você continuar comprando coisas, seu dinheiro continuará indo com elas, com essas coisas. Então, pare de comprar coisas, e comece a se concentrar em guardar e economizar, investindo o dinheiro que você ganha, né? Bom, e se você é viciado em compras, então comece a comprar ativos para ganhar então mais. 7. Classe média se concentra em economizar, os ricos se concentram em ganhar. Interessante esse ponto. Economizar é importante sim, investir também é super importante, mas ganhar, ter na mente esse fato, é a base de ambos, do economizar e do investir. Para realmente atingir objetivos relevantes, você precisa ganhar mais, né? Essa é a lógica. Os ricos entendem isso e trabalham para criar mais caminhos para ganhar e ganhar mais com os meios que eles já possuem, né? E se você quer realmente ficar rico, trabalhe em sua capacidade de ganhar, né? Não em sua capacidade de economizar. Diferença número 8. A classe média é emocional com o dinheiro. A gente sabe disso, né? Os ricos são lógicos. Um outro pesquisador, Steve C. Bold, entrevistou mais de 1.200 pessoas mais ricas do mundo para o seu livro Como as Pessoas Ricas Pensam. Tá? E uma das principais diferenças que ele descobriu foi que a classe média vê o dinheiro pelos olhos da emoção. Então tem dado estatístico aí, dado de pesquisa. Mas os ricos veem o dinheiro pelo lado da lógica, pelos olhos da lógica. Tomar decisões financeiras emocionais arruinará as suas finanças. A nona diferença, então, a classe média subestima seu potencial, se limita. Os ricos estabelecem metas gigantescas. A classe média estabelece metas seguras que são facilmente alcançáveis. Os ricos estabelecem metas que parecem impossíveis, difíceis, às vezes até malucas. Tá? Tem muitos malucos aí, né? Mas eles sabem que elas são alcançáveis. Tudo se resume em ter uma mentalidade adequada, então. Ao definir suas metas, pergunte-se se elas poderiam ser maiores. Né? Está aí o momento para fazer isso. Diferença número 10, a classe média acredita em trabalho duro. Os ricos acreditam em alavancagem. Tá? Alavancagem é um trabalho se você quer chegar no topo, seja lá o que isso for para você, você tem que trabalhar, claro, é óbvio, né? O problema é que o trabalho árduo sozinho raramente o tornará rico. Você não pode ficar fazendo tudo sozinho. Então vem aí a alavancagem. Funciona então de várias maneiras, desde a terceirização de parte do serviço até investimentos que você faz. Quanto mais alavancagem você puder incorporar, mais tempo você vai ter então disponível para trabalhar naquilo que realmente importa, nos seus negócios e na sua vida. Conclusão, tá? Vimos então as 10 diferenças entre a classe média e os ricos. A primeira diferença é que a classe média vive confortavelmente, os ricos abraçam o desconforto. Tá? A segunda diferença, a classe média vive acima dos seus meios e os ricos vivem abaixo dos seus meios. Terceiro, a classe média sobe a escada corporativa e os ricos são os donos da escada, donos do negócio. A quarta diferença, a classe média é amiga de todos os ricos e escolhem então com sabedoria. Tá? Quinta, trabalham para ganhar mais, ao invés de ganhar, para aprender, melhor dizendo.
Classe média tem coisas, os ricos têm dinheiro. E 7, está quase chegando ao final, a classe média se concentra em economizar, os ricos se concentram em ganhar. 8ª diferença, a classe média é emocional com dinheiro, os ricos são lógicos. 9ª diferença, a classe média subestima seu potencial, os ricos estabelecem metas gigantescas. E por fim, né, a classe média acredita no trabalho duro e os ricos acreditam em alavancagem, ou seja, a ajuda de uma alavanca. O fato é que se você quiser ficar rico, deve repensar ou pensar como os ricos e fazer como eles fazem. Enfim, esse é o tema de hoje. Deixe aí o seu comentário, ele é muito importante e espero que esse vídeo seja útil para você ver, rever e fazer as considerações que precisam ser feitas para uma mentalidade realmente de riqueza, tá? Do tamanho que seja a sua expectativa. Mas veja que é muito claro as diferenças que existem na forma de pensar. Tá tudo aí nesse vídeo. Assista mais de uma vez, porque talvez numa primeira passagem você não perceba tudo que tem aí, tá bom? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.